Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 26 de julho. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom poder contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a saúde do idoso em homenagem ao Dia dos Avós. Hoje é Dia dos Avós e sintam-se aí todos abraçados. Vamos trazer dicas e também muitas orientações para você cuidar dos seus idosos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações. E ainda hoje aqui no nosso programa vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente, participar conosco e muito mais. O nosso programa hoje, ele está imperdível. E não existe nenhuma fórmula para que a pessoa possa chegar à terceira idade plenamente ativa. Os médicos, eles explicam que o ideal está ali na manutenção de costumes equilibrados. Isso acontece porque o envelhecimento nada mais é do que um procedimento natural de redução funcional e orgânica que chega para todos os seres vivos. Nos seres humanos, esse evento natural ele causa vulnerabilidade e também fragilidade que podem ser minimizadas com algumas ações. Basicamente, os hábitos que prejudicam a saúde e que devem ser evitados são bastante conhecidos: o fumo, o alcoolismo, a obesidade e também o sedentarismo. Com a ajuda dos nossos convidados de hoje, vamos aprender muito mais sobre o tema, vamos aprender como é possível chegar à boa idade com saúde. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Antônio Rodrigues, ele que é terapeuta ocupacional, gerontólogo pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho a doutora Adriana Gomes, ela que é geriatra, diretora científica do Instituto de Geriatria e Gerontologia de Pernambuco, do Hospital Português. Daqui a pouquinho vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, mas agora vamos conferir uma reportagem especial de Magdiel Nayal e essa reportagem mostra a importância de cuidar da saúde bucal dos idosos. Confira! A falta de dentes e a síndrome da boca seca são os principais problemas de saúde bucal entre os idosos. A ausência parcial ou total da dentição pode ser consequência de maus hábitos alimentares e higiene incorreta durante toda a vida, que provocam cáries e problemas com a raiz dos dentes. Mas a consequência da falta de dentes vai além da estética, podendo provocar vários transtornos. É a partir dessa falta de dente que a gente vai desmembrar, vai caracterizar vários outros problemas, várias outras doenças que vão acometer, que às vezes é confundida, vamos dizer, um problema de DTM pode ser confundido com uma labirintite, entendeu? Um problema de DTM pode ser confundido com uma otite, como uma dor de ouvido. Então, a falta de dente, ela provoca vários outros problemas que às vezes a gente nem associa. Este aposentado perdeu a dentição na fase adulta por problemas que ele classificou como falta de informação e de recursos. Hoje, ele está realizando a manutenção do implante colocado há 12 anos, quando abandonou a prótese removível e passou a fazer visitas periódicas ao consultório odontológico. Até pela higiene bucal. Por conta disso, estamos fazendo a manutenção. A especialista explica a diferença na durabilidade e manutenção dos dois tipos de prótese. A prótese removível é uma prótese que vai devolver função e estética. Ela devolve a função mastigatória e, ao mesmo tempo, ela devolve a estética. Só que algumas pessoas não se sentem confortáveis com esse tipo de prótese. Muitas pessoas optam em fazer implante justamente para devolver o sorriso e a função, mas de uma maneira que não se sinta tão desagradável, como se o implante já fizesse parte do corpo da pessoa. Não precisa tirar e colocar, como acontece na prótese removível, tá? Em relação à durabilidade, a gente vai ter diversos tipos de prótese, diversos tipos de durabilidade, tanto para próteses removíveis quanto para próteses fixas. Mas as próteses fixas, elas confeccionadas de porcelana, elas geralmente têm uma durabilidade maior do que as próteses em resina.
Segundo ela, a facilidade promovida pelo uso da dentadura pode levar o idoso a relaxar no cuidado à saúde bucal, já que com o passar do tempo ocorre uma acomodação do material na boca do paciente. Já a ausência de saliva ou síndrome da boca seca pode acontecer como consequência de doenças ou do uso de medicamentos. Medicações antidepressivas, algumas medicações para pressão, algumas medicações para diabetes, elas podem provocar essa diminuição da salivação. Muitas vezes a gente tem que lançar a mão até de saliva artificial para poder melhorar essa dificuldade do paciente. Mas hoje em dia a gente já tem outras tecnologias, tem a laser terapia, que também já melhora. Como a prevenção é fundamental quando se fala em saúde, a dica é manter regular a visita ao dentista durante toda a vida. A gente às vezes precisa fazer uma manutenção desse controle, às vezes semanal, às vezes mensal, às vezes a cada 3 meses, a cada 6 meses. Então vai derivar muito do problema de cada pessoa. Quando a gente faz esse acompanhamento periódico, dificulta a formação de doença, porque a gente está fazendo sempre uma prevenção. Isso porque em qualquer idade, o importante é poder sorrir, assim como o Manuel. Só alegria, com certeza. Finalmente. Muito bem, que sorriso belo, né, de seu Manuel, feliz, também se preocupando aí com a saúde bucal. Você viu por que é importante cuidar da saúde da boca, não só pela questão estética, né, mas para evitar também muitas doenças. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras informações, mas agora a gente vai abrir o espaço do programa para que você participe aqui conosco. Você já pode participar respondendo a nossa enquete. E a partir de agora vamos conferir qual a pergunta de hoje da nossa enquete. Vamos lançar essa enquete para que você venha interagir com a gente. Vamos conferir aqui no nosso telão. Olha só. A enquete de hoje é a seguinte: você que está em casa, você possui uma terceira idade ativa? Possui? Não possui? Liga pra gente faz questão de saber, a gente faz questão de te ouvir. Através da linha interativa, você pode ligar pra gente no 3424-1977, nossa linha interativa para que você ligue, responda aqui a nossa pergunta de hoje e também mande alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados. Você também pode mandar essa pergunta através do nosso espaço na internet. A nossa fanpage é facebook.com/assunto do dia. Acesse a nossa fanpage, deixa seu depoimento, deixa lá o seu comentário, sua pergunta sobre o tema, manda pra gente, não deixa de participar. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Ele também já está disponível para que você participe, deixe quantas perguntas você tiver. Daqui a pouquinho, os nossos convidados eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, algo muito importante que a gente vai frisar a partir de agora é o fator que mais deve ser combatido pela família e também pelo próprio idoso, que é o isolamento social. Por isso, a recomendação é que seguir com seus compromissos habituais e também intensificar o seu lazer é muito importante. Compareça ao grupo da terceira idade, converse com os amigos, vá à igreja, visite seus familiares e continue sendo uma pessoa comunicativa. A participação social, ela vai fazer com que o cidadão ele desfrute desta etapa com saúde, mas também com muita alegria de viver. Então vamos aprender mais sobre o tema, vamos ouvir muitas dicas e começar o programa também, mais uma vez, parabenizando todos as avós e também os vovôs que estão nos acompanhando aqui no Assunto do Dia. Hoje o tema é saúde do idoso, então preste atenção às dicas que serão repassadas a partir de agora. Queria dar as boas-vindas à doutora Adriana Gomes. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigada, bom dia a todos. Deixar um abraço especial para todos os avós, né, que são pessoas essenciais na nossa sociedade. Também queria Tem dar as boas-vindas. Muito importante. Seja bem-vinda, doutora. Doutor Antônio Rodrigues também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Também gostaria de deixar, né, um abraço grande a esses avós que a gente cuida com tanto carinho, né? E que a gente quer realmente aumentar a qualidade, não anos, e sim qualidade, né? Para todos esses avós. A gente sabe que a expectativa de vida, né, tem aumentado, né? A expectativa de vida tem aumentado aqui no Brasil. Os idosos e quem cuida também dos idosos tem se preocupado, tem dado uma atenção a mais para essa parte da população que está envelhecendo mais aqui no país? Ou ainda falta muito, doutora? Muitos cuidados ainda são negligenciados.
Sim, infelizmente, né? Assim, a gente tem realmente um boom, um crescimento muito grande, exponencial do número de idosos, né? De pessoas vivendo mais. A gente tinha no ano 2000 cerca de 8% da população eram idosos e a previsão para 2050 é que seja mais de 20%, uns 22% da população seja pessoas idosas, acima de 60 anos. Então é um crescimento muito grande e muito rápido. Infelizmente a gente não está preparado para isso. Nós sabemos como fazer, mas ainda não temos estrutura suficiente, né? Então, uma questão social, questão de saúde pública ainda está muito aquém do que a gente precisa. E a gente, uma coisa que você falou, assim, a gente não vê só os idosos, mas quem está cuidando desses idosos também, né? As famílias estão diminuindo o número de filhos, as pessoas trabalham mais fora. Então, muitas vezes a gente não tem um cuidado tão adequado e a gente não tem, pela estrutura social, né, instituições ou locais onde essas pessoas possam ser assistidas enquanto seus familiares trabalham. A gente falou num ponto também muito importante, essa questão do isolamento social. Deve ser combatido, tanto por quem cuida, pelo próprio idoso também. É fácil combater esse isolamento social, porque às vezes as pessoas, com o passar do tempo, com o envelhecimento, acreditam que não vai ter, não tem mais, né, o que contribuir, tanto para a sociedade quanto ali para o âmbito familiar. Não deve ter esse pensamento, não deve se isolar, tem que combater. De que forma? Além do que a gente já listou, né, investir mais no lazer, procurar conversar com os amigos. Quais outras formas que isso é possível? Porque é possível, né, doutor? Isso, e como é possível. E eu acho que a família é o ponto primordial que a gente está falando tanto, né? A família que leva ao isolamento muitas vezes. Então, acho que o combate maior, né, e que acho que a queixa do nosso idoso é a filha que não deixa sair mais sozinho, é a filha que não deixa mais eu ir comprar o pão, é a filha que não deixa, né, eu encontrar com meus amigos. Então, acho que a gente deve conscientizar mais essa família do potencial desse idoso, né? Porque a partir do momento que ele vai tendo uns lapsos de memória, nem tem uma demência, uns lapsos, porque papai tá caducando, né, tá ficando frágil, protetora e protetora do envelhecimento, né? Aquela superproteção que muitas vezes atrapalha, né? E que leva a uma inatividade e que vai piorar o quadro clínico e funcional desse idoso, né? Que na verdade hoje qual é o grande paradigma, vamos dizer assim, do nosso envelhecimento? É manter essa capacidade funcional desse idoso. Então, se a gente consegue manter essa funcionalidade dentro de todos os aspectos cognitivos, os sociais, o físico, né, alimentação, suporte econômico, lazer, então a gente consegue uma boa saúde para essa pessoa, porque saúde não é só a ausência de doença, como a gente tinha isso, né? Então eu posso ter minha hipertensão, meu colesterol, minha glicose, tudo controlado e ficar dentro de casa deprimido. Então, na verdade, eu tenho que ter isso controlado, mas está ativamente contribuindo, né, com a sociedade. Quando a gente fala em envelhecimento ativo, né, que mais ou menos é o tema de hoje, a gente tem que lembrar que não é só a questão de você sair, de você andar, fazer exercício. O ativo é tudo, né? É a parte cognitiva, social, você participar da sociedade, você brigar pelos seus direitos, né? Isso a gente tem eleição. Muita gente, já estou com 60, 70 anos, não tenho mais obrigação de votar, não vou votar. Então, isso é um papel extremamente importante que a gente tem que dar valor, né? É o poder que a gente tem. A gente está tendo um número muito grande de pessoas com essa idade que vão ter poder de decisão, né? Que a gente precisa realmente. Na definição do envelhecimento, a gente mostrou para quem está em casa, né, que o envelhecimento nada mais é do que um procedimento natural de redução funcional e orgânica. Quando a gente afirmar isso, para quem está em casa compreender melhor, está dizendo, é o mesmo que dizer o quê, doutora? Essa redução funcional e orgânica. A gente fala sempre que envelhecer, a gente não vai ter envelhecimento de um dia para o outro, né? Não é assim, completei 60 anos, virei idoso. Virou idoso para a parte burocrática, né? Documental. Mas esse envelhecimento é um contínuo ao longo da vida e que em algumas pessoas, mais e outras menos, podem levar a um declínio, a gente chama de homeostase. Então, é a capacidade do corpo reagir aos problemas, às doenças, aos fatores ambientais, né? Então, a gente pode ficar um pouco mais vulnerável. A gente sempre diz que, assim, envelhecimento não é sinônimo de doença. A gente vai ver que pessoas mais idosas têm um número maior de patologias, podem ter mais dificuldade, né, na sua vida, mas não é igual envelhecimento a doença, né? Isso pode ser evitado. Do jeito que o envelhecimento é ao longo da vida, a gente também pode ter atitudes preventivas para que quando a gente chegar na idade mais velha, a gente consiga estar bem, né, para ter essa vida plena e ativa, que é o que a gente deseja. Muito difícil hoje em dia, ou está mais fácil a gente encontrar pessoas que estão se preocupando ainda na juventude com essa fase da boa idade? Não, eu quero chegar
com meus 60, 70 anos, ativo, né, com poucas doenças ou livre de doenças. Existe essa consciência ou ainda é difícil encontrar? Não, já está começando alguns projetos, né, com até nas escolas, que a própria Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia já vem implantando, acho que no estado do Ceará, né, esse projeto, que é um projeto piloto, que é tentar mostrar para as crianças, né, e os adolescentes o que é que eles podem construir, ter um bom envelhecimento, vamos dizer assim, uma boa velhice, na verdade, né? Então, isso é muito interessante porque, na verdade, são mudanças de hábitos, né? Ao longo, isso é uma construção, como a Adriana falou, né? Então, se eu tenho uma base boa, provavelmente eu vou edificar bem, né? E se eu não consigo controlar, eu vou ter mais patologias, eu vou ser mais frágil, funcionalmente eu vou ter mais limitações, e é isso que a gente está tentando, preconizando esse envelhecimento ativo. Pode ficar à vontade, doutora. Não, a gente sente que assim, o tema tem sido mais falado, a gente vê programas como esse, né? Então várias vezes a gente vem aqui falar, discutir sobre envelhecimento, então assim, não são só pessoas idosas que estão assistindo o programa, então seus familiares, são pessoas que vão aproveitar as informações, não é? E a gente vê que muitas vezes as pessoas mais jovens estão fazendo atividade física, às vezes pensando num momento atual para beleza, mas isso vai servir também, né? Então assim, as pessoas estão se preocupando mais com a alimentação, com a atividade física, com a parte social. Isso é muito importante. Eu acho que isso, daqui a alguns anos, isso vai ter um retorno muito bom para a gente. Os nossos idosos atuais, assim, eram pessoas que não... Atividade física, exercício, academia, não se fazia. Né? A atividade era a atividade do dia a dia. Então, eles tinham realmente, às vezes, viviam no interior, trabalhavam na roça, então, tinham um esforço que isso vai ser bom para ele agora. Mas uma atividade física, realmente pensando em saúde, não era uma coisa que existia antes e que agora a gente já está vendo. Em contrapartida, se preocupavam mais com a alimentação. Não tinha acesso a tanto fast food. Talvez não se preocupassem mais, mas era o natural que eles tinham, né? Era o que tinha que era o natural. Então a gente tinha menos estresse, né? Menos poluição. Então a gente tinha esse lado naturalmente mais. Mas em contrapartida a gente tinha doenças que a gente não tinha como curar. Então as pessoas não chegavam a envelhecer tanto porque morriam antes, geralmente pelas doenças, né, infecto-contagiosas, que hoje em dia a gente tem vacina, tem antibiótico e a gente consegue tratar. Por isso que esse número cresceu tanto de idosos. Então, na hora que a gente fala nesse envelhecimento, a gente tem que pensar no aspecto físico, né, no aspecto cognitivo, alimentação e o social, né? Então, esses são, eu sempre digo, os pilares, né, para a gente tentar envelhecer bem. Ok. A gente apresentou no começo do programa os convidados, a gente falou que a Adriana Gomes ela é geriatra e muita gente, quando a gente colocou esse tema um dia antes lá na internet, pergunta a partir de que momento, né? Pergunta bem frequente, você pode vir várias vezes aqui ao programa, Adriana, e você sempre vai ouvir essa pergunta porque tem muitas dúvidas de quem está em casa também. A partir de que momento eu tenho que procurar o geriatra? Só quando chegar na boa idade é que eu devo procurar esse especialista, porque eu sei que o geriatra ele cuida de idosos. E, mais uma vez você responde para a gente e para o nosso telespectador. A partir de que momento eu devo procurar o geriatra e se é de fácil acesso essa especialidade? Na verdade, a geriatria é uma coisa muito nova, por isso que tem tantas dúvidas em quem procurar, onde encontrar. Geriatria no Brasil, assim, a geriatria ela começou no início do século passado, junto com a pediatria. Mas como as pessoas não viviam muito, então foi uma especialidade que ficou mais parada. A pediatria cresceu muito e a geriatria ficou mais parada. Mas com a mudança, com a transição demográfica, o número de idosos ficando maior, a gente teve que correr atrás. Então, no Brasil, início da década de 70, que a gente começou a ter os primeiros serviços de geriatria. Então, é muito recente em termos de medicina. Então, muita gente ainda não sabe o que é um geriatra, o que é um gerontólogo, quando procurar, onde encontrar. Né? O que a gente diz é que, assim, nem todo idoso vai precisar de um geriatra. O geriatra é um médico especialista nos pacientes, nas doenças que acometem os idosos, principalmente nas síndromes geriátricas. Né? Mas a gente sabe que os idosos, eles não são iguais, assim, o envelhecimento ele é muito heterogêneo, então eu vou ter pessoas com 60 anos extremamente bem, com 70, 80, 90, são os idosos extremamente ativos, que não tem nenhuma patologia, que tem uma vida completamente normal, não tem nenhuma dependência para nada. Essa pessoa, ela pode continuar com o seu clínico, certo? Mas a partir do momento em que a gente tem uma pessoa
às vezes até um pouco mais nova, mas que tem múltiplas patologias, que tem hipertensão, diabetes, colesterol, já teve um AVC, teve um infarto, ou tem déficit de memória ou depressão. Então, essas pessoas, elas têm uma necessidade maior de um médico que seja mais preparado para esse tipo de problemas. Aí seria mais indicado para um geriatra. Então, normalmente você vai ter o seu pediatra, depois você vai passar para o seu clínico geral, e o seu clínico, ele pode até lhe orientar a passar para um geriatra, né? Nem todos os idosos vão precisar de um geriatra, tá? E nós temos muito poucos geriatras ainda aqui no Brasil, né? Essa está em formação. Aqui no estado, a gente tem há menos de 10 anos que a gente tem as residências em geriatria, então a gente está conseguindo colocar mais pessoas no mercado de trabalho. E o que a gente tem tentado muito na sociedade, né, de geriatria e gerontologia é tentar que esse conhecimento seja disseminado. Então, os médicos clínicos, eles têm que ter conhecimentos na área de geriatria, né? Então, por exemplo, como um clínico ele consegue tratar uma hipertensão e um diabetes, não precisa ser especificamente para um endócrino ou cardiologista, o clínico ele vai poder tratar algumas coisas relacionadas ao idoso, certo? Quando isso ultrapassar, né, a sua barreira de conhecimento, então, é uma demência, como é que eu vou manejar? Então, aí já é uma coisa que fica mais específica para o geriatra. Então, assim, definir uma idade é uma coisa muito arbitrária, mas pela sociedade de geriatria, a partir dos 60, 65 anos é que seria indicado você procurar o geriatra, certo? Antes disso, com 30, 35 anos, talvez a gente não vá ter tanta coisa a oferecer, né? E o clínico poderia oferecer isso, porque seriam mais medidas preventivas, né? E a gente, assim, somos tão poucos para uma população tão frágil que não tem onde ir, né? O acesso já é difícil, então a gente tem que selecionar um pouco. E, assim, temos alguns serviços no estado, alguns privados e alguns públicos. Então, a gente tem o Pan de Areias, a gente tem o Hospital Oswaldo Cruz, a gente tem o Hospital Getúlio Vargas, tem o IMIP, privado a gente tem o Português. Então, assim, a gente já está, em relação aos últimos 10 anos, a gente teve um crescimento muito grande aqui em Pernambuco no número de geriatras. Agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre os cuidados com os idosos. Isso mesmo. A partir de agora vamos conferir o que é notícia na internet sobre este tema e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima quarta para você. Para vocês que estão nos acompanhando, um ótimo dia. A informação de hoje é do blog Tribuna. Idosos devem redobrar cuidados no inverno. É na idade mais avançada que aumentam as chances das pessoas desenvolverem problemas respiratórios, por isso que os idosos devem ter um cuidado todo especial nessa época do ano para evitar doenças. A geriatra Márcia Cristina Barreto recomenda manter os idosos bem aquecidos e redobrar os cuidados com a alimentação. Segundo ela, podem aumentar os quadros de gripes, pneumonias que podem se agravar caso a pessoa não receba os cuidados necessários. A médica também recomenda que qualquer pessoa, inclusive os idosos, bebam bastante água e façam refeições saudáveis, como é o caso de ingerir bastante vegetais, frutas e alimentos integrais. Para saber outros cuidados que devemos ter com os idosos, a gente vai lá no estúdio. Valdson, voltamos com você. Muito obrigado, Tânia Silva, por essas informações. Para saber, né, outros cuidados que devemos ter com os idosos, vamos conversar, né? Vamos dar sequência aqui à nossa conversa, porque estamos recebendo no nosso estúdio dois profissionais que sabem cuidar bastante dos idosos e entendem muito sobre essa área, né? Sobre essa fase da vida. Aqui no estúdio, a doutora Adriana Gomes está nos ajudando a compreender melhor o tema, ela que é geriatra, e também o doutor Antônio Rodrigues, ele que é terapeuta ocupacional e também gerontólogo. E a gente ficou, né, com a pergunta em aberto para responder nesse bloco do programa, qual a função do gerontólogo e também do terapeuta ocupacional e a partir de que momento da vida a gente deve procurar esse especialista. Que vai nos explicar, o doutor Antônio vai explicar para a gente qual a função do gerontólogo e também do terapeuta ocupacional. Vou começar pelo terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional, ele é o profissional que ele se preocupa com a funcionalidade, né? Então, é aquele profissional que ele está preocupado nas atividades de vida diária de uma pessoa, das atividades do cotidiano.
Então, eu consigo tomar banho, eu consigo fazer minha ligação, eu consigo ir ao supermercado, eu consigo ir ao cinema e de repente eu começo a ter algumas dificuldades, algumas limitações, seja ela algumas limitações cognitivas, de memória, não consigo mais planejar sair de casa, não consigo mais fazer meu planejamento de pauta de trabalho, né? São limitações físicas, eu não consigo mais andar, não consigo escrever, eu não consigo mais pentear meu cabelo, né? Então, a partir do momento que começa a acontecer algumas limitações nas suas atividades do cotidiano, entra o terapeuta ocupacional, né? Então, o terapeuta ocupacional, ele é especialista nisso, ele vai procurar o que é que está impedindo você a realizar essas atividades do dia a dia. E o gerontólogo é o profissional que estuda o processo de envelhecimento, que pode ser qualquer profissional que tem interesse. Então, na minha área, como terapeuta ocupacional de base, tenho formação de base, então fiz minha especialização, né, em estudar, quis me aperfeiçoar, né, em estudar, em conhecer melhor os aspectos dos idosos. Então, por isso eu fiz a gerontologia, que se preocupa com todos esses cuidados, seja eles os cuidados básicos, seja ele os cuidados legais, os cuidados ambientais. Então, quem é o gerontólogo, né? O gerontólogo é qualquer profissional, seja ele um profissional de saúde, né, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um odontólogo, né, um nutricionista, né, e os demais enfermeiros, ou também os profissionais que queiram começar a estudar como é o ambiente do idoso, um arquiteto. Então, hoje já temos arquitetos que são profissionais especializados em construir ambientes que sejam adaptados, né, a essas limitações que o processo de envelhecimento ele vai trazendo. Nós temos advogados, nós temos empresários né, que querem fazer uma instituição longa permanência, então eles querem estudar o processo de envelhecimento e assim construir uma instituição longa permanência. Então, qualquer profissional que tenha esse conhecimento especializado em cuidar dos idosos, é o gerontólogo. E esse gerontólogo que acabou de falar também é presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, né? Regional Pernambuco. Isso. E o Alzheimer é uma doença comum nessa fase da vida? Está cada vez mais frequente? E o que é que vem, né, a ocasionar o Alzheimer? Tem como prevenir o Alzheimer? Essa é uma grande pergunta, né? Assim, a pergunta de ouro, assim, quem quiser responder. Na verdade, assim, com o aumento do número de pessoas idosas, a gente vai ter, com o envelhecimento, vai envelhecer não só pele, cabelo, os órgãos vão envelhecer também, e o nosso cérebro ele vai ter alterações degenerativas, que em algumas situações levam normalmente a um processo de esquecimento, mas um esquecimento leve, chamado esquecimento fisiológico do idoso, né? A gente tem um pouquinho de dificuldade de aprender uma coisa nova, mas consegue aprender. Quando a gente começa a ter dificuldades, né, que ultrapassam, que começam a alterar a nossa funcionalidade, a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, nossas atividades em casa, cozinhar, lavar, aí a gente tem que se preocupar para que não seja realmente um processo patológico, que seria déficit cognitivo, uma demência que a gente chama, que é mais comum e mais conhecida, seria o Alzheimer. A gente não tem uma certeza absoluta da sua causa, mas a gente sabe que é uma degeneração dos neurônios do cérebro, né, das células cerebrais, que vai levar a um processo de que a gente vai ter dificuldade em reter as informações novas, né, aprender coisas novas, lembrar dos fatos novos. Isso evolui ao longo do tempo. No início você esquece o nome de pessoas, às vezes se perde na rua, depois você começa a não reconhecer mais familiares, começa a não conseguir fazer atividades que você fazia normalmente, cozinhar, limpar a casa, tomar banho, e vai ficando cada vez mais dependente de outras pessoas, né? Aí seria realmente a doença, tá? Prevenir, a gente não tem nenhuma medicação que previna, né? O que a gente sabe é que, como o processo é um contínuo ao longo da vida, então a gente deve começar já focando em crianças, adolescentes e adultos, tendo uma vida saudável, com uma boa alimentação, com ingesta de frutas, verduras, alimentos integrais, atividade física, né? Estímulo cognitivo, então você estudar, você ter a cognição mais ativa, e são fatores que podem ajudar a prevenir. Controlar fatores de risco como hipertensão, diabetes, colesterol alto, também a gente sabe que pode levar a uma prevenção ou pelo menos adiar esse processo patológico. Né? Então, se a gente for falar em termos de medidas preventivas, talvez 25% dos casos possam ser prevenidos ou retardados com essas medidas. Medicação para prevenir, infelizmente, no momento ainda não temos. Assim, a semana passada, no final de semana, em Londres, ocorreu o Congresso Internacional de Alzheimer. Né? Então, assim, o mundo todo, todas essas pessoas estão, né, os gerontólogos estão buscando isso, né? Porque a gente sabe que o número tem aumentado exponencialmente.
principalmente em países como o nosso, países em desenvolvimento. A gente sabe que estudos nos Estados Unidos têm mostrado que parece estar diminuindo um pouco a prevalência da doença, mas em países como o nosso, em países africanos, países mais pobres, esse número vai aumentar muito ainda. Né? Quando se recebe esse diagnóstico, muita gente tem medo, né? E chama logo a família toda, todos precisam estar engajados ali naquele processo todo, todos também podem ter o apoio da associação. Isso, né? É um desconhecido, né, até receber esse diagnóstico, depois que recebe o diagnóstico, procura alguma informação, usa ali a internet também como fonte de pesquisa, procura algumas coisas sobre o Alzheimer, às vezes chega a se amedrontar, né, doutor? Mas nem tudo está perdido. Quando você recebe um diagnóstico de Alzheimer, não é uma sentença. Não. E a pessoa pode ter apoio. Pode ter apoio, sim. Então a sociedade ela visa isso, esse cuidar desse familiar, porque na verdade o paciente ele está muito bem, ele está estável, né? Às vezes nem sabe o que é que está acontecendo. A família que está desestruturada fica muito preocupado o que é que vai acontecer. Então a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer aqui do estado de Pernambuco, nós temos grupos de apoio semanalmente, né? A gente tem 4 grupos de apoio aqui no estado. Então a gente tem grupo de apoio no hospital, no Pan de Areias, a gente tem um grupo de apoio no Hospital da Aeronáutica, a gente tem um grupo de apoio em Olinda e tem um grupo de apoio aqui no DERB, no Memorial da Medicina. Então a gente tenta acolher essa família e dar orientações básicas de cuidar dessa pessoa, para cuidar bem dessa pessoa, né? Então, é saber estimular, como a doutora Dirana estava falando. Então, a estimulação, ela tanto serve para retardar esse aparecimento dos sinais e sintomas da doença, como também para tentar manter ou frear, né, essa cognição, né? Então, tentar frear um pouco. Então, a estimulação é primordial. Então, muitas vezes, a gente trabalha muito com a estimulação cognitiva no consultório, o paciente vai, mas quem mantém essa estimulação é a família. A família tem que participar desse processo da estimulação, é do sair, o próprio isolamento social, como a gente estava falando, na verdade, o isolamento ele vai piorar esse déficit de memória. Porque acelera, né? E acelera mais. Então, vem as alterações comportamentais que leva ao isolamento. Então, o que é que leva mais ao isolamento hoje? E o que é que leva, às vezes, o próprio familiar levar o idoso ao consultório para um diagnóstico? As alterações comportamentais, porque acha que a memória é o quê? O idoso está caducando, é da idade, está esclerosado, né? Começa a usar esses termos. E que, na verdade, isso já é uma patologia. Mas na hora que o idoso começa a ficar perambulando dentro de casa, começa a não saber mais das coisas, ficar irritado, agressivo, aí leva para o consultório. Está acontecendo alguma coisa. E que isso pode ser já um processo demencial e muitas vezes já numa fase já moderada. Então, hoje a gente sabe que o diagnóstico, o que a gente quer é um diagnóstico mais precoce. E que, infelizmente, a família, quando busca esse diagnóstico, muitas vezes o diagnóstico já está numa fase moderada. Falar em isolamento social, esse isolamento social já seria o início de um processo depressivo ou não? Pode ser, né? Ele pode ser um sintoma, né? Você está depressivo, você não sente vontade de fazer as coisas, você perde o prazer de fazer as coisas. Então, eu posso não querer mais sair de casa porque eu não sinto vontade e não tenho prazer. Então, isso pode ser um dos sinais da depressão. E isolamento social também pode ser o contrário, pode levar à depressão também, certo? Então, as duas coisas andam juntas. Então, a gente realmente deve evitar. Uma coisa que o Antônio falou que é extremamente importante é o diagnóstico precoce. Né? Nós não temos medicações, tratamentos específicos para curar. O tratamento é paliativo, né? E é uma doença que ela é progressiva, é crônica e progressiva. Então, desmistificar a questão de que, como aquela questão, né, mitos ou verdades, o esquecimento a gente tem que sempre investigar. Né? Mas está esquecido, esse esquecimento está alterando sua funcionalidade, procurar um médico, mesmo que não consiga um geriatra, mas um clínico, que ele vai avaliar e vai saber se aquele esquecimento é o normal da idade ou se aquilo é patológico, ele vai precisar de uma assistência, porque a assistência deve ser contínua, né? A demência é uma síndrome, então assim, são várias áreas que serão afetadas e muito essa questão familiar, social, econômica, porque essa pessoa ela vai ficar dependente. Né? Isso vai gerar custos muito grandes para a família, para o Estado. Então, quanto mais precoce a gente agir, melhor. E sempre que a gente diagnostica um paciente, a gente geralmente encaminha para os profissionais de reabilitação. Então, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, dentista, nutricionista, todo esse grupo vai ser muito importante para o paciente. Ok, vou pedir mais uma vez licença aqui aos convidados. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente, 3424
1977 é a nossa linha interativa, 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Deixa sua pergunta que daqui a pouquinho ela vai ser lida e respondida ao vivo aqui no programa. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no programa estamos falando sobre a saúde do idoso em homenagem ao Dia dos Avós. Você que está em casa nos acompanhando, preste atenção que vamos trazer muitas dicas e também orientações para você que está assistindo aqui ao programa Assunto do Dia. Muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. E a partir de agora vamos começar a descobrir o que é mito e o que é verdade sobre a boa idade, essa fase, né? Que muitos já chegaram, têm o privilégio de estar na boa idade. Espero que essa boa idade seja ativa e com qualidade de vida. Então vamos conferir aqui no nosso telão as primeiras informações e os nossos convidados vão dizer se é mito ou verdade, que olha só, quando ficamos velhos, né, na boa idade, né, com mais experiência, ficamos também mais esquecidos? Isso aqui é um mito ou é uma verdade? Na verdade, ficamos um pouco mais esquecidos, realmente, né? Mas é um esquecimento que não vai atrapalhar a nossa funcionalidade, tá? Você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de lembrar algumas coisas, um pouco mais de dificuldade de aprender coisas novas, mas aprende, mas lembra, tá? Se passou dessa fase, se eu começo realmente a esquecer coisas importantes, como eu faço uma determinada atividade, isso está atrapalhando a minha vida, isso tem que ser investigado. Ok, vamos agora à próxima afirmação. Temos aqui outra tela. Será que é mito ou verdade? Quando ficamos mais velhos, experientes, precisamos nos exercitar menos? Não, Mito acho que ou verdade? Isso é um mito, tem que Um grande mito, é né? um grande mito. Na verdade, tem que se exercitar mais, muito mais, entendeu? Na verdade, é procurar tentar, às vezes, se você é sedentário, então procurar, sempre a gente fala, às vezes eu cheguei à velhice e agora eu quero fazer tudo, né? Então eu vou fazer todo dia atividade física. Não, começa lentamente, sempre digo, começa lentamente e vai se exercitando. E aos poucos, quando você vê, você já tem toda a sua semana preenchida, com atividades sociais, com atividades físicas, com atividades cognitivas, né? Então, se exercitar Isso mais. realmente era, há algum tempo atrás, era tido como uma verdade, né? A gente envelhecia, devia se exercitar menos, era muito gasto calórico, você não devia fazer atividade física com muita intensidade, musculação era contraindicada. Hoje em dia a gente sabe que a atividade física é extremamente importante para todas as etapas da vida, principalmente nos idosos. Não tá? precisa ser uma atividade de grande impacto. Depende muito da pessoa, do idoso. Então, a primeira coisa é, nunca fiz atividade física, quero começar, o que é que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que procurar uma avaliação médica, né, para saber como anda a minha saúde, se eu tenho condições, qual a melhor atividade física, um profissional educador físico que também pode se especializar em gerontologia, tá? Tem profissionais educadores físicos que são especialistas em idosos e em idosos frágeis, né? Então não precisa ser só um idoso não tenho doença, eu vou praticar exercício. São pessoas idosas que às vezes estão até acamadas, conseguem fazer uma atividade física e conseguem recuperar um pouco de energia. Agora, tudo isso tem que ser bem assistido, bem avaliado. Ok, vamos agora à próxima informação para a gente descobrir se é mito ou verdade que as dores são inevitáveis, principalmente as causadas ali pela artrite. Mito ou verdade? Dores são inevitáveis, principalmente as que são causadas pela artrite. Será que é verdade? As dores elas devem ser evitáveis sempre, né? A gente não deve sentir dor. Mas assim, a gente sabe que com o envelhecimento a gente vai ter uma maior chance de ter patologias. Então tem uma artrose, eu tenho uma artrite, isso pode realmente levar à dor. Mas a gente tem como evitar essa dor. Então a própria atividade física, a fisioterapia, medicações podem aliviar. O idoso não precisa sentir dor sempre, tá? Alguns vão ter patologias que vão levar à dor, mas tem como a gente tratar e cuidar bem disso. Porque se a gente exercita, a gente trabalha com força. E a força vai diminuir o peso nas articulações. Aí você vai diminuir suas dores. Ok, ótimas dicas. Vamos agora à próxima tela, próximo ponto. Mito ou verdade que acima dos 60 anos deve procurar um geriatra?
Se você tem acesso fácil, eu acho que sim, deve procurar, porque a gente vai fazer uma avaliação geriátrica ampla, que é a avaliação que o geriátrica faz, onde a gente vai avaliar não só as patologias, né, não só medir pressão, fazer um exame físico básico, a gente vai avaliar a vida no geral. Então, âmbito social, como é que está esse paciente, se ele mora sozinho, se ele mora com família, como é que é essa relação com a família, aspectos psicológicos, aspectos que muitas vezes não são questionados numa avaliação médica normal de rotina. Então, avaliar sobre queda, sobre esquecimento, sobre sintomas de humor, sobre a sexualidade. Então, é uma avaliação mais ampla, né, como o nome diz, e que a gente faz essa avaliação e a partir daí eu posso dizer, olha, o senhor está tranquilo, só precisa voltar daqui a um ano. Então, olha, a gente precisa de uma avaliação mais frequente, você tem determinadas patologias, você tem determinadas síndromes que a gente precisa de um acompanhamento realmente de um geriatra. Ok, vamos agora à próxima tela. Temos aqui outra informação. Pessoas com mais de 60 anos sentem menos sede? Mito ou verdade? Não significa, os 60 anos é meio arbitrário, né? É o que a gente usa realmente para diferenciar o idoso arbitrariamente. Mas com o envelhecimento, o cérebro envelhecido, ele vai ter a área que sente a sede, que dá o gatilho para a sede, ela vai estar um pouco alterada. E pessoas idosas, ela tendem a ter a sensação da sede diminuída. Não é que o corpo não precise de mais água, precisa. Então, precisa, mas ele não sente a sede. Então, a gente tem que, tomar água tem que ser uma busca ativa. Então, a gente tem que sempre orientar, precisa tomar água, 1,5 litro a 2, dependendo do paciente. Então, às vezes a gente tem que dizer, acorda de manhã, enche sua garrafinha de água, à noite ela tem que estar vazia. Tá? Isso tem que ser uma busca ativa. As pessoas têm que dizer, lembra de tomar água, porque ele não vai sentir a sede. E o idoso, ele tem uma tendência, ele é muito mais susceptível à desidratação. Então, no verão, principalmente, tá calor, suando, ele não sente sede. Então, desidrata muito fácil. A gente tem que estar bem atento a isso. Então, é importante a dica da garrafa. Eu sempre oriento também a dica da... Você põe a água lá na garrafa e você tem uma ideia da quantidade que você toma durante o dia. Porque como eu não tenho essa sensação de sede, então eu tenho que olhar e lembrar e tomar. Né? Então, é importantíssima a questão da orientação da garrafa. Além do desidratação, né, esse não hábito de estar bebendo água sempre pode trazer outras complicações, como infecção urinária, ela pode ser provocada por conta da ausência de água? A gente desidratando o corpo, né? A gente precisa ter um volume urinário, porque ali no trato urinário a gente tem bactérias já morando ali, então se a gente demora mais tempo, a urina mais parada ali mais tempo, tende a crescimento maior bacteriano, pode facilitar, quem tem tendência a cálculos renais, pode também facilitar. Então a hidratação é extremamente importante. Nosso corpo precisa muito de água, né? Ele é essencial para a nossa saúde. Então tem que sempre lembrar de tomar água. Aí as pessoas dizem, eu não gosto da água. Porque a água realmente não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor. Então, se a gente não tem sede, a gente vai achar aquilo ruim. Então, às vezes você pode, tá lá a garrafinha de água, a pessoa está mandando tomar, mas eu vou tomar e não gosto, isso é ruim. Então, às vezes você pode saborizar a água, né, colocar algumas gotinhas de adoçante, um pouquinho de açúcar, algum refresco ali dentro, uma fruta, rodelas de limão, laranja, hortelã. Então, isso dá um sabor um pouco mais, fica mais agradável para ele tomar. Fica mais atrativo. E ajuda bastante, porque muitos idosos chegam na emergência só desidratados. Às vezes o paciente está lá, está mais mole, parece que está comatoso, chega na emergência, hidrata o paciente ressuscita. Só isso. Coisas simples, né? Que a gente precisa prestar mais atenção. Nas coisas básicas, né? Ok, vamos agora à próxima informação. Ótimas explicações. Vamos agora a essa próxima tela. Olha só, os idosos, eles também sentem menos sono? É normal perder o sono? Sentir menos sono, dormir assim, fracionado, né? Dorme pela manhã 1 hora, 2, depois à tarde, à noite também. Como é que é essa questão o ideal, do sono assim, para o paciente idoso que é saudável, o sono dele é normal, certo? Então, ele precisa de horas de sono normal, igual as outras pessoas. Agora, mais uma vez, como nessa fase da vida a gente tem maior tendência a ter mais patologia, usar mais medicamentos, então às vezes essas patologias, eu tenho um Parkinson, eu tenho uma artrose, eu tenho dor, vou me virar, eu sinto dor, então você tem a tendência a acordar mais. Você tem muitos distúrbios do sono relacionados a patologias e relacionados também às medicações que o paciente usa. Então não necessariamente assim, idoso vai ter menos sono, vai ter insônia, isso não é uma coisa normal, tem que ser investigada a causa. E é importante lembrar dos sonos durante o dia, né? Então os cochilos
cochilos. Esses cochilos a gente considera como sono. Então, no final do dia, então, se eu cochilei 2 horas pela manhã e 2 horas à tarde, eu já dormi 4 horas. À noite eu vou dormir geralmente mais cedo, o idoso quer dormir mais cedo, então 8 horas vai dormir, 8, 9, 10, 11, meia-noite está acordado. Aí vem a questão do remédio. Eu não estou conseguindo dormir. Na verdade, a gente tem que começar a trabalhar com a higiene do sono, que na verdade é tentar diminuir esse descanso durante o dia, exercitar mais esse idoso para quando chegar à noite ele ter uma quantidade de horas maior de sono. Essa né? questão de tomar o remédio para dormir também é um perigo muito grande, porque muitos utilizam ali da automedicação. São medicações de muito risco, né? São as drogas que a gente chama de psicotrópicas, as tarjas pretas, né? E que levam à dependência ao paciente. Então, ele começa a ficar dependente daquele remédio. E são medicações que trazem muitas complicações. Um esquecimento pode ser por causa de uma droga para dormir. Você pode ficar esquecido e achar que está com Alzheimer. Na verdade, é um remédio. Né? Você pode ter quedas. Então, são várias alterações que essas medicações podem dar. Então, a gente realmente deixa para usar em último caso e por curto período de tempo. O que o Antônio falou é importante. Hoje, como o tema assim, é idoso ativo, se o idoso é ativo, ele não vai ter tempo de dormir durante o dia. Se ele tem isolamento social, mora sozinho, não tem ninguém, não tem nenhuma atividade, ele vai ficar parado durante o dia, dorme, cochila várias vezes ao dia, e à noite realmente o sono, ele já dormiu querendo dormir. Né? Então, tem que ser sempre investigado. Não estou dormindo. Então, vamos ver. Faz um diário de sono. Como é que é a sua vida? Né? Então, a questão que o Antônio falou da higiene do sono é extremamente importante também. Ok. Vamos agora a outro ponto. Vamos saber se é mito ou se é verdade. Paladar também muda com a chegada da idade? Mito ou verdade? É verdade também, porque a língua também envelhece. Então, na língua nós temos as chamadas papilas gustativas, que é onde a gente sente o sabor do alimento. Elas vão estar alteradas, uns mais, outros menos. O uso de medicações também podem levar a alterações dessas papilas gustativas, e a gente pode não sentir o sabor adequado dos alimentos. Então, o alimento às vezes está você come e acha normal, está ótimo. O sal está no ponto. Aí o idoso já vai achar que o sal está uma quantidade menor, está insossa a comida, tá. Então vai e coloca mais sal na comida. Então a gente vai criar um outro problema, né? Que é o excesso de sal na comida, que para o idoso, para ninguém é adequado. E que as papilas ficam mais aguçadas para o doce, né? Ele tem uma tendência a comer um pouco mais doce. E se tem diabetes, aí pode complicar. Piora mais. É o perigo que eu falei onde mora. Vamos ver agora a próxima informação. Temos aqui outra tela. Olha só, é mito ou verdade que os músculos eles desaparecem com o passar do tempo? Se a gente não usar, sim. A tendência é que realmente a gente vá, com o envelhecimento, nessas mudanças que o organismo sofre no passar do tempo, a tendência é que a gente perca um pouco mais, tenha uma facilidade maior em perder massa magra, que são os músculos, e aumentar a massa gorda. Né? Então, às vezes a gente está com um peso adequado, mas é mais gordura do que músculo. Né? E para o músculo se manter, a gente precisa de atividade física. Se a gente não tem, se a gente é sedentário, o músculo vai atrofiar. O músculo atrofiando pode levar, é um dos fatores que levam para a síndrome de fragilidade, risco maior de quedas e mortalidade. Então, quando a gente fala em exercício, a gente sempre fala que o envelhecimento está muito associado, as pessoas buscam a fonte da juventude, né? Qual é o remédio que me vai fazer ficar bem, não envelhecer ou envelhecer bem. Então, se existe uma coisa atualmente que a gente pode indicar, que tenha mais ou menos essa função, é o exercício, é a atividade física. Ok. Vamos agora à próxima tela. Próxima e última informação para a gente descobrir se é mito ou verdade. Existem doenças consideradas normais na terceira idade, como diabetes e hipertensão? Não é que seja normal, ela é mais frequente, né? Não existe uma doença, doença não é normal, né? Doença é uma coisa anormal, realmente. Então, você pode ter mais predisposição. Você vai ter, com a idade, você vai ter alterações nos seus vasos, que vão ter a elasticidade dos vasos vai estar um pouco mais alterada, então isso facilita você ter uma pressão mais alta. O seu pâncreas, ele vai diminuir um pouco a produção de insulina, então você vai ter uma tendência maior ao diabetes. Né? Mas os fatores ambientais vão ter uma influência muito grande também em cima disso. E são coisas que você pode evitar. E tem idosos que não têm nem diabetes e nem tem hipertensão. Né? A gente pega muitos idosos no consultório, né? Que não tem. Ok, temos agora algumas participações através da nossa fanpage, através também do nosso WhatsApp. Você tem dúvidas? 994 18 1206. Aproveita a oportunidade, manda aí sua pergunta, ela vai ser lida e respondida ao vivo aqui no nosso programa. A Rafaela Costa ela mandou a seguinte pergunta, né?
Muitos idosos eles querem se manter independentes e fazem questão de morar sozinhos. Qual a postura da família para respeitar a vontade do idoso, né? E evitar também os acidentes domésticos? Essa é a pergunta da Rafaela. E a gente vai responder para ela a partir de agora. Acho que a resposta conjunta, Antônio, vai ajudar muito em relação a isso. A gente tem que ver primeiro, assim, a avaliação geral do paciente. Quando a gente faz essa avaliação geriátrica ampla, a gente avalia, né, condições de autonomia e de independência do paciente. Então, esse paciente, ele tem cognição para poder, né, tomar decisões, saber, conseguir viver sozinho? Tem. A questão física, ele é independente para as suas atividades? Sim. Então, teoricamente, ele poderia viver sozinho. A gente sabe que não é só isso, mas tem questão de segurança, né? E quando a gente vê que tem alguma dificuldade, a gente geralmente compartilha essas decisões, principalmente com o terapeuta ocupacional, porque ele tem uma determinada limitação. Mas será que eu posso, tem alguma intervenção que eu possa fazer que vai compensar essa limitação? Eu tenho medo que ele caia no banheiro. Tá, mas se eu colocar um piso antiderrapante, se eu colocar uma barra, se eu orientar como essa barra deve ser usada, então eu vou minimizar esse risco, né? Então, geralmente a gente faz uma avaliação conjunta do paciente. Acho que o Antônio vai poder dar várias dicas em relação a como a família se sentir mais segura, né? Muitos idosos realmente tiveram uma vida muito plena, muito independente, mandavam em todo mundo e não quer nenhum acompanhante em casa para segurança. Então, às vezes é difícil quando esse paciente não tem, quando ele já tem um déficit cognitivo, né, e não aceita outras pessoas. É muito difícil realmente, mas a gente tem que tentar contornar esse problema. Então, uma das principais coisas é tentar avaliar até as suas atividades, que a gente chama de atividades instrumentais de vida diária. Que é isso? Será que ele consegue ir até a padaria? Será que consegue controlar a sua medicação? Então, tem muitos idosos que não conseguem controlar a sua medicação. Quando a gente vê o mapinha, o paciente foi essa semana para emergência, semana passada foi para emergência de novo, e quando vê, isso está aumentando. Então, ele provavelmente não está conseguindo controlar suas medicações. Então, o idoso que mora sozinho, ele tem que saber controlar suas medicações, né? Então, a gente tenta avaliar essas atividades junto com o geriatra e tentar também fazer toda uma avaliação ambiental, né, que para tentar trazer uma maior segurança, né, e conforto para essa pessoa idosa. Então, o tapete, então esse tapete, por exemplo, a gente aqui do nosso estúdio, então ele é contraindicado, né, porque é um pouquinho mais alto a beirada, então o idoso é mais fácil tropeçar. Nós temos na sala, o centro da sala, que todo mundo gosta, acha bonito, aquele centro de vidro. Então a gente tenta evitar esse centro. O banheiro, como a doutora Adriana falou, então o uso da barra, o piso antiderrapante. Hoje a gente tem piso, a gente tem algumas lixas, alguns dispositivos que podem ajudar a isso. O próprio box, né, que é tão bonito, o box de vidro, né, e fica o banheiro tão bonito. Então muitas vezes a gente precisa tirar esse box, porque esse box, vários idosos, a gente passaria o dia contando as histórias que o idoso cai, ele fica preso dentro da área do box e não consegue abrir a porta. Geralmente a porta ela abre para dentro, né? Então o box, o idoso cai, não consegue abrir e tem que chamar o bombeiro. Às vezes é um idoso que é anticoagulado, está perdendo sangue e toda uma complicação. Então, assim, a gente tem que fazer toda uma avaliação realmente que possa proteger e realmente dizer, esse idoso pelo menos a gente está tentando deixar esse ambiente mais seguro e ele tem condições de morar só. Mas também tem alguns idosos que já têm lapsos de memória, né, que a gente chama que é anosognosia, que é isso, eu não tenho percepção de como eu estou, né, na parte cognitiva, funcional. Então, isso já faz parte de um processo demencial, né? E por conta disso a família, não, estou bem, não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui, vocês que estão inventando coisa. E isso a gente tem que saber se realmente é uma negação, né, dele não querer realmente uma ajuda, de achar que está realmente muito ativo, ou se realmente é um processo já cognitivo dele não ter essa percepção das suas limitações. Ok, temos aqui algumas participações através do WhatsApp, 994 18 1206. O nosso WhatsApp você pode acessar e também mandar sua pergunta. E a dúvida que aparece aqui do Lenilson, ele que é do Jiquiá, ele diz que tem polineuropatia, tem 58 anos e não anda, faz fisioterapia. Ele diz que toma muito cuidado em relação à hidratação, toma muita água e ele diz que tenta se cuidar como pode. Ele quer saber por que é tão difícil um médico geriatra aqui em Pernambuco. Dá parabéns aqui ao programa pelo tema.
e disse também que os profissionais estão tirando todas as dúvidas. São ótimos profissionais que estão participando do debate no estúdio. O que a gente poderia responder para o Lenilson? Primeiro, agradecer a Lenilson, né? Na verdade, é que realmente nós temos um número muito pequeno ainda de geriatras. Então, por exemplo, o serviço privado é mais fácil acesso. Então, eu ligo, eu marco uma consulta, se for privado realmente, né, consulta particular, é mais fácil acesso. Os planos de saúde, praticamente, eu acho que não consigo dizer quantos geriatras têm credenciados a plano de saúde, mas são muito poucos. Por quê? Porque a consulta geriátrica é uma consulta, ela é mais demorada, uma consulta diferenciada em relação às outras, e não existe uma compensação financeira uma diferencial em relação a isso. Então, muitos médicos não se credenciam aos planos de saúde por isso. E no Sistema Único de Saúde, o número de serviços é muito pequeno. E como a demanda é muito grande, esses serviços, geralmente, a gente seleciona pacientes mais graves. Então, assim, ele tem 50 anos, já é uma barreira, né? Ele não tem 60 ainda, 58. Então, isso já é uma barreira. Para entrar, por exemplo, eu trabalho no Oswaldo Cruz, a gente tem um ponto de corte. Então, a partir dos 60 anos é que o paciente é encaminhado do posto de saúde para o nosso serviço. E ele encaminhado quando ele tem o que a gente chama de síndromes geriátricas. Então, a síndrome geriátrica pode ser a demência, o delírio, a incontinência, um paciente com instabilidade. Ele é um paciente que vai ter instabilidade, né, com risco de queda muito grande. Ele tem a neuropatia periférica, que pode ser por diabetes ou alguma outra patologia, né, e que vai levar a uma perda de força, uma dificuldade para andar, uma alteração de sensibilidade. Então, ele vai ter um risco muito grande de quedas. É um paciente que precisa muito de um tratamento em conjunto, não só o médico, né? Ele vai precisar de um fisioterapeuta, de um educador físico, muitas vezes um terapeuta ocupacional para tentar colocar um dispositivo para evitar essa queda, para que ele fique mais independente, né? E, infelizmente, a gente realmente tem um número muito pequeno de profissionais habilitados nessa parte gerontológica, né? Aqui em Recife, eu não sei quantos terapeutas ocupacionais nós temos que têm habilitação em gerontologia. 3. Então, imagina isso para uma população que nós temos de idosos, né? Recife tem uma população muito grande de idosos. Então, infelizmente, essa, né, parte pessoal, né, médica, ainda é muito pequena. Então, a gente tem uma dificuldade realmente grande. Então, por isso que a gente tenta capacitar outros profissionais para, pelo menos, identificar pacientes que têm uma necessidade muito grande para encaminhar. Ok, então acho que uma dica para ele é, se ele não está usando um andador, começar a ver, às vezes, porque a gente tem muitos idosos ou pessoas não usam dispositivo, que é um sinal de fragilidade. Então, a partir do momento que eu estou usando uma bengala, um andador, e que isso ajuda muito. Então, isso são coisas que na Europa, para a gente manter o nosso idoso morando sozinho, na Europa, ele usa dispositivos. Então, a gente tem um andador de 4 rodas hoje, né, que tem sua cestinha, e a gente vê os idosos indo ao supermercado, fazer seu supermercado, fazer suas compras, né, com seu próprio andador e sozinho, mas seguro. É isso que a gente tem que pensar, nessa segurança. Quando a gente fala em manter o idoso ativo, manter independente, morar sozinho, é isso. Às vezes ele precisa de uma assistência leve, não precisa de um cuidador 24 horas. Precisa de alguém que vá de manhã, ajude a preparar a comida, porque essa capacidade ele não tem. O restante do dia ele consegue ficar só. Então, assim, essa avaliação que a gente faz nessa avaliação geriátrica ampla, que seria o diferencial de uma consulta médica normal, é que realmente a gente, infelizmente, não tem ainda disponível para todo mundo. Ok, vou pedir licença mais uma vez aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Olha só, 2 vagas para auxiliar de limpeza. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino fundamental completo, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 978. São 2 vagas para auxiliar de limpeza. Agora, a próxima oportunidade, uma vaga para auxiliar de pessoal, exigência, ensino médio completo, experiência de 6 meses,
R$ 1.000 é o salário, uma vaga para auxiliar de pessoal. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Uma vaga para costureira em geral. Para preencher essa vaga, você precisa ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.100 é o salário. Uma vaga para costureira em geral. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue com o programa respondendo as perguntas. Chegaram várias dúvidas através da linha interativa e também através do nosso WhatsApp. E a primeira pergunta que chegou através do telefone é da Severina Silva, ela que é de Passarinho, tem 71 anos. A dúvida dela é a seguinte, ela diz que é bem ativa e sempre faz atividades, mas ela não gosta de ficar parada, mas tem artrose e labirintite. Quais as orientações para quem não consegue aí ficar parada, gosta de atividade física, mas tem artrose e labirintite? Que bom que ela não gosta de ficar parada, né? Então, assim, ela tem o principal, que é a vontade de fazer, né? Ela tem algumas alterações que podem realmente atrapalhar um pouco. A artrose pode levar a dor, que pode deixar a pessoa mais limitada. A labirintite, seria provavelmente ela deve ter uma síndrome vertiginosa, né? A labirintite tem um termo muito específico, pode levar à sensação de desequilíbrio, a tontura, a quedas. Então, ela tem que ser muito bem orientada, ela tem que realmente procurar o profissional médico, fazer uma avaliação dessa artrose, fazer o tratamento, fisioterapia, talvez até antes dela fazer uma atividade física mais rigorosa, ela tem que passar por uma fisioterapia para melhorar a condição clínica dela, das articulações, diminuir a dor, para que ela possa estar preparada para a atividade física. Se ela não fizer esse processo, ela vai, em vez da atividade física ajudar, vai prejudicar, né? E também tem como a gente controlar com medicações, também até com mesmo fisioterapia específica para a vertigem, ela controlar os sintomas e ela ficar segura para a sua atividade física. Porque se ela fica insegura, então provavelmente ela vai deixar. Se começar a surgir dores, ela vai também abandonar essas atividades. Então essa transição, né, Adriana, então isso é importantíssimo muitas vezes. Então vai com calma, se sente segura, o fisioterapeuta vai orientar em relação a esse desequilíbrio, né? Então existem alguns exercícios que é contraindicado, então de rotação muito rápida, de mudança muito rápida para evitar tontura. Então é importante ela passar por essa avaliação médica e por essa avaliação do fisioterapeuta. Ok. A próxima dúvida é da Maria de Lourdes, ela que é de Cavaleiro, tem 63 anos e a dúvida dela é a seguinte, ela diz que é aposentada e continua trabalhando. Isso é importante? Ela é uma idosa jovem, né? A gente sabe que hoje em dia, assim, a gente está aumentando cada vez mais, né, o de idade. Então, para a gente mesmo, assim, às vezes idoso é 70, 80 anos, é que realmente vai ser mais idoso. Mas é uma idosa jovem, né? E a aposentadoria, atualmente, ela é uma aposentadoria baseada em dados muito passados, quando as pessoas não viviam muito. Então, hoje em dia, você tem 63 anos, você realmente é jovem, você tem disponibilidade, você tem disposição para trabalhar. Então, é muito importante o que ela fez. Ela se aposentou, porque legalmente ela tinha, né, essa condição, mas ela continua na ativa. Isso é muito importante. Isso aí, assim, vai manter aquilo que a gente fala, prevenção de demência, prevenção de outras doenças. Então, a atividade laboral, ela é extremamente importante. Importante para ela também pensar um pouco no lazer, né? Porque às vezes o que é que acontece? Nesses programas da aposentadoria, uma vez eu estava com a Adriana, a gente fazendo, acho que aqui no estado, e foi interessante que as pessoas, elas trabalham e amanhã estão aposentadas. O que é que eu vou fazer? E são pessoas que não têm hábito de lazer, né? Não sabem o que é lazer. Então, trabalha a semana toda, chega sábado e domingo, vai cuidar da casa, vai cuidar do neto, né? E depois, durante a semana, estou aposentado, não tem mais o trabalho. Então, muitas vezes vem o componente, né, de tristeza, depressão. Então, é importante. Menos-valia, né? Não tenho mais valor. Não tenho mais valor. Então, é importante ela procurar também
também a começar a acrescentar um pouco de lazer, a despertar esse lazer nela. O que é que eu posso... Porque daqui a pouco ela vai se aposentar realmente do trabalho. Agora, né? agora, como ela tem uma aposentadoria, é então jovem. esse trabalho dela pode ser um trabalho que traga mais prazer, talvez até do que o Isso. anterior, né? Então, eu gostava de fazer determinada coisa, eu tinha um sonho de determinadas coisas, não conseguia pelo meu trabalho. Então, eu posso trabalhar nessa área, eu posso trabalhar uma carga horária menor, dando maior Isso. espaço para que eu tenha tempo de ir em casa, almoçar, ter uma atividade física. Esse fator, né, de se sentir útil também é muito importante, né? Ajuda bastante. Essa questão Extremamente. do psicológico, né? Tá podendo ajudar ainda. Eu tenho que me sentir útil, eu tenho Uhum. que ter planos para o futuro. Se eu não tiver isso, aí eu deprimo. Aí a vida não faz sentido, eu não tenho por que viver, então entra num ciclo de depressão, de tristeza que não vai cair bem. Ok, temos outra participação. Agora a dúvida é da Maria Marluce, ela que mora no Cabo, tem 60 anos. E ela diz o seguinte: há um mês fiz uma cirurgia no calcanhar. Sinto muita dor no pé, também estou com pressão alta e com muita dor de cabeça. Esse é o quadro da Maria Marluce que falou pra gente, né? Muita dor no pé, fez essa cirurgia, também está com pressão alta e muita dor de cabeça. Precisa ser reavaliada, né? Precisa ter um acompanhamento. Então, assim, ela fez a cirurgia, provavelmente ela vai precisar de fisioterapia para reabilitar a marcha dela, né? Ela tem que ver se essa hipertensão está bem controlada. Essa dor de cabeça é secundária, é causada pela pressão mais alta, descontrolada ou não? Ou tem outra causa? É recente, já é de longo prazo? Então, tudo isso tem que ser avaliado para a gente ter certeza do que é e ela ter uma boa orientação. Né? Ok. Outra participação aqui, Maria Mercedes, ela quer saber o seguinte: como é que a pessoa deve encarar o envelhecimento? Eu acho que... Volta lá. Eu acho que tem que tentar encarar da melhor forma possível, né? Depende muito de como a gente enxerga o envelhecimento. A gente tem muitas vezes uma visão muito preconceituosa de perdas, de menos-valia, de que se eu vou ficar velho, eu vou ficar feia, eu vou ficar enrugado, eu não vou mais ser atrativo para as pessoas, eu não vou ter mais utilidade para o trabalho. Então, muitas vezes a gente tem muitas coisas, a gente quando fala em envelhecimento, a gente liga muito a coisas negativas, né? Então, se a gente foca só nisso, a gente realmente não vai querer envelhecer. Mas o envelhecimento é um processo natural. Todos nós vamos envelhecer, a não ser que a gente morra antes. Então, a gente tem que ter um preparo para isso, né? Cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar da mente, né? Se preparar para a aposentadoria. Saber que mesmo com 60, 70, 80 anos, tem atividades que a gente pode fazer, a gente pode ser útil, né? Hoje, por exemplo, assim, o Dia dos Avós. Poxa, que importância a gente tem? Né, que os avós são tão importantes para as famílias, né? Quanta ajuda a gente dá, não só de trabalho, de cuidar, mas de passar o carinho, de passar princípios, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais positivo sobre o envelhecimento. E também, assim, não criar o lado romântico e florido, né? Da melhor idade ou terceira idade, que são os termos que a gente usa muito. Será que realmente é a melhor idade? Né? Então, a terceira idade, qual será a minha primeira e a segunda idade? Então, assim, tentar realmente encarar que vamos chegar sim, mas qual a melhor forma de chegar? Que pensamentos, que construção é essa, né, de projetos, de vida? Então, eu quero cuidar do meu neto, eu quero ir à praia, eu quero conhecer Itamaracá, eu quero ir em Porto de Galinha, eu quero agora ter uma horta em casa, cuidar do meu jardim. Então, Ou se envolver mais questões sociais, ou com igreja, ou com os trabalhos grupos, sociais da da igreja. Lutar pelos direitos dos idosos, né? Brigar para que as coisas que a gente tem no papel muita coisa boa, temos muitas leis, muitas normas, mas que no dia a dia não funcionam, é o que a gente vê. Então, poxa, eu preciso de alguém que vá lá e brigue por mim, né? Não preciso depender dos outros. Então, eu tenho capacidade de fazer isso, né? Temos muitas pessoas com 80, 90 anos, grandes pensadores, assim, envelhecer deve ser uma coisa boa. E é um privilégio hoje aqui no nosso país. É um né? privilégio. Quem chega nessa envelhecer fase bem da é um vida. privilégio. E que depende muito da gente, né? Então, a gente precisa, né, de ter um suporte, né, social do governo, mas depende muito, individualmente, a gente consegue fazer muita coisa. Vou pedir licença agora aos convidados para a gente conferir o resultado da nossa enquete. A gente fez a seguinte pergunta no início do programa: se você possui, né, uma terceira idade ativa, foi a nossa pergunta. E olha só, 59% das pessoas que ligaram e participaram aqui do programa disseram que sim, que possuem uma terceira idade ativa, né? 41% disse que não. A você que ainda não tem essa terceira idade ativa, é bom repensar, seguir aqui as dicas e orientações dos nossos convidados. Estamos agora na reta final do programa. É o momento de agradecer aqui a participação dos convidados. Doutora Adriana Gomes,
muito obrigado mais uma vez por sua participação. Ela que é geriatra, diretora científica, né, do Instituto de Geriatria e Gerontologia de Pernambuco, do Hospital Português. Doutora, muito obrigado, volte mais vezes. Um último recado, fique à vontade. Mais uma vez eu agradeço, né, o convite, a gente está aqui podendo discutir temas sobre envelhecimento, tentar fazer com que, espero que o programa assim, possa fazer com que esses 41% aí que não tenham, né, comecem a pensar que isso é possível e que isso realmente pode mudar a vida deles. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Adriana. Doutor Antônio Rodrigues, terapeuta ocupacional, gerontólogo pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e presidente da ABRAS-PE, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, Regional Pernambuco. Doutor Antônio, último recado, considerações finais, fique à vontade. Eu também gostaria de agradecer a participação e orientar que hoje é o dia dos avós, então assim, os netos tentem ter mais paciência, mais calma, mais tranquilidade, tenta aproveitar o dia hoje, então leva para tomar um café, vai caminhar na praia, não sei se está chovendo, mas vai caminhar na praia, né? Mas tenta estar mais próximo. Eles são tão bons com os netos, né? Então, e eles sentem falta, porque muitas vezes a criança, o avô fica próximo da criança e quando ela cresce, fica adolescente fica mais afastado do avô e o avô sempre se sente sozinho. Então ficar mais próximo. Então a dica de hoje, tenta fazer um chameguinho com o vovô e com vovó. Mais uma vez. Eu queria só acrescentar assim, que hoje começa né, o Congresso Norte e Nordeste de Geriatria e Gerontologia, que vai ser sediado aqui em Pernambuco, lá na cidade de Porto de Galinhas. Então, de hoje até final de semana, então assim, grupos de todos os pessoas que estão envolvidas com envelhecimento aqui de Pernambuco, do Norte e Nordeste, Brasil, e convidados de fora também, dos Estados Unidos, estão conversando sobre isso, né? Como é que a gente pode envelhecer melhor. E o tema é envelhecimento ativo. Né? Ok, mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes. Um reconhecimento aqui, um abraço, né? Todas as vovós e os vovôs também que estão acompanhando o nosso programa, muito obrigado, parabéns pelo dia. Também quero abrir espaço, né, para dar parabéns à minha avó, Maria das Dores, vovó Dorinhas, né? Sinta-se abraçada. Também ao meu avô, vovô Balbino também, um abraço forte. Um abraço a todas as vovós e vovôs, vocês que também querem dar um recado especial. Não? Tá tudo tranquilo? Então, infelizmente não tem mais meus avós por perto, né? Mas tiveram assim, um privilégio por muitos anos de desfrutar e de foi reconhecer muito a importância, bom, né? Doutora? Foi muito doutor? É isso. Muito obrigado, volte mais vezes. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, amanhã teremos um novo encontro ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!